Pessoal, para a nossa imensa alegria, a nossa incomensurável alegria, Miriam Leitão está de volta com os seus comentários econômicos sensacionais, uma coisa de outro mundo. Ela é a musa aqui deste canal, você sabe muito bem, a gente ama toda vez que ela fala alguma coisa, que ela escreve essas colunas no site O Globo, falando sobre questões de inflação, falando sobre como a economia tá ruim, mas tá boa, né, como o preço de tudo aumentou. Mas entenda como isso é bom para você, etc, né? E a bola da vez aqui, o comentário da vez da senhora Miriam Leitão, esse totem da economia brasileira, do conhecimento econômico brasileiro, né? A bola da vez é o seguinte, que a inflação está baixa, mas a população aí está entendendo, né? Está sentindo o peso dos preços, principalmente dos alimentos, né? Entenda, sempre tem um entenda aqui no discurso dela, né? A diferença entre os números e a percepção da população de forma geral aqui. Então, vamos juntos aqui da Miriam Leitão entender esse fenômeno, né? Mas antes, não se esqueça, deixe o seu like, o seu comentário neste vídeo, se inscreva no meu canal. Se você ainda não for inscrito, considere se tornar membro patrocinador do meu trabalho, com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Você me ajuda bastante dessa forma, pode ter certeza disso. Às vezes eu acho que é de zoeira. Eu acho que a Miriam Leitão faz isso de piada mesmo, faz de zoeira. Isso porque não é possível, né? Não é possível isso acontecer o tempo todo, mas tá aí o novo comentário, a nova aula da Miriam Leitão pra gente ver aqui, né? Então o ponto que ela tá repercutindo é algo que eu já falei aqui no canal, inclusive em 2 vídeos, em 2 dias seguidos, inclusive, né? Que é sobre a pesquisa feita pelo pessoal do IPEC, demonstrando que a população brasileira está muito insatisfeita com o governo Lula. E a questão dos alimentos, do preço dos alimentos de forma específica, está um terror, né? 76%, se eu não me engano, ou algo próximo disso, dos entrevistados acreditam que o preço aumentou, o preço dos alimentos de forma geral aumentou, né? Mas aí a Miriam Leitão tenta explicar isso aqui, então, né? Porque, aqui, de acordo com o que ela pontuou, 46% dos entrevistados pelo IPEC consideram como ruim ou péssimo desempenho da política anti-inflacionária do governo, ou seja, um fracasso total aqui, né? Então, ela fala que a inflação sempre assombra os governantes, isso é uma verdade, né? Desde aqui o início do Plano Real e tudo mais, porque o Plano Real estabilizou o cenário, né? Justiça seja feita. O que nós temos de inflação hoje não se compara ao que tinha ali na virada dos anos 80 para os anos 90, que era uma loucura total. Remarcação de preços diários ali nos supermercados, uma coisa completamente insana que só quem viveu a época sabe. Eu não vivi a época, né, quando o Plano Real surgiu. Eu tinha 3 anos aí de idade, então eu não vi isso acontecendo, mas testemunhos de pessoas que viveram nessa área, né, tem inclusive pessoas da minha área, da contabilidade, dizendo como que era você fazer contabilidade com um cenário hiperinflacionário. Bem, os testemunhos são suficientes aí. Então, né? Só que nas palavras ou na percepção da Miriam Leitão, tem um problema agora misterioso, porque a inflação está baixa aqui, de acordo com a percepção dela, e de fato, né, o índice, o IPCA, tá baixo sim, né? Tá na faixa aí de 4,5%, 4%, 5% fica oscilando aí, que para padrões brasileiros não é muita coisa, essa é a verdade. Ok, tem o fator Márcio Postman e seu martelinho de ouro para chegar nesse número aí, tudo bem. Certo também que o Banco Central tem grande parte da credibilidade por esse número aqui, do mérito por esse número alcançado, não é coisa do Lula, mas também achar que a população brasileira entende a diferença entre uma coisa e outra é querer demais, né? Só que ela pontua que ainda assim a maior parte da população brasileira acredita que o governo Lula está fracassando em sua política anti-inflacionária aí, né? E ela diz o seguinte, né? Que a explicação de que o preço dos alimentos subiram não é suficiente é porque eles já começaram a ceder. Só que eu discordo dela em relação a isso aqui, né? Por quê? A questão do preço dos alimentos aqui, ela discorre de forma mais específica sobre esse fenômeno aqui, com alguns argumentos válidos, algumas percepções que são ok, por exemplo, aqui, que a virada do ano, né, geralmente tem preços piores para verduras, frutas, aí, alguns alimentos que sofrem mais com o calor, né,
Então, tipicamente, o verdurão fica, a parte do verdurão do supermercado fica mais caro nessa época do ano. É uma coisa sazonal, de fato, aí, né? Uma sazonalidade piorada pelo El Niño, que deu uma castigada legal na produção agrícola no Brasil nos últimos meses, algo que já era projetado anteriormente aí, né? Só que ela diz o seguinte, que a alta de alimentos, que foi muito forte em janeiro, vem numa trajetória de redução. Não é como no ano passado que houve deflação de alimentos, mas o cálculo é o de que a inflação de alimentos deve ficar em torno do índice geral por volta de 3,5% aqui, né? Então, o primeiro ponto é ela tangencia a explicação para esse fenômeno, mas não se aprofunda nela, que é a questão da deflação citada aqui, né? Lembrando que nós estamos usando definição de inflação e deflação de acordo com a lógica estatal, aumento ou redução de preços. Não é a verdade é que a inflação é o aumento da base monetária, mas ok, para o bem do argumento, estamos seguindo o padrão que a Miriam Leitão está usando aqui, né? E ela fala o seguinte, que é a percepção do consumidor, percepção não se discute aí, mas vamos tentar entender o que é, né? E aí ela diz que o mistério é maior porque a renda do brasileiro cresceu também aí, com um aumento de benefício aos mais pobres também, Bolsa Família mais caro, né? Pagando mais dinheiro e pagando para mais gente aí, e o emprego está em alta, né? Bom, aqui ela errou ao dizer isso, né? Porque o desemprego caiu. Isso não significa que o emprego esteja em alta, porque existe uma maluquice chamada os desalentados, né? Que é o pessoal que não está procurando emprego, não tem emprego e não está procurando. Então, eles não entram na conta dos desempregados e é esse patamar do aumento dos desalentados, muitos dos quais dependentes de programas sociais que foram ampliados, esse aumento dos desalentados que tem causado o aumento do desemprego, do índice do desemprego no Brasil. Mas não significa que o emprego esteja em alta, muito pelo contrário. Aí é mais uma questão de percepção também. O que as pessoas estão vendo é justamente o contrário aí, né? Agora, a questão, né, 79% dos entrevistados que acham que o preço dos alimentos subiram, né? Eu falei 76%, perto disso aí, né? E ela afirma que o índice oficial da inflação do IBGE mostra que os alimentos estão subindo menos, né? Porque em março de 2023, o grupo Alimentação e Bebidas registrava alta de 7,29%, e em março de 2024 foi de 3,10%. Aqui, né? Vamos lá. O ponto principal aqui do erro cometido pela Miriam Leitão em sua análise muita gente comete, tá? Isso aqui, tudo bem que ela é economista, não sei se ela é de fato, mas fala de temas econômicos, não deveria cometer esse erro, mas muita gente comete o erro de confundir questões envolvendo percentuais, porcentagem, né? Qual que é o ponto, né? Aqui estamos falando de 7,29% de alta de preços, que era o tanto que o grupo Alimentação e Bebidas subiu lá no mês de março de 2023. E esse 3,10 aqui também é aumento de preços agora em março de 2024. Então é um patamar menor, só que é um aumento de preços ainda. Então não importa se aumentou menos, continua aumentando e tem aumentado mês após mês. Esse é o grande problema. Ah, mas o ritmo desse aumento aqui tá um ritmo menor, o aumento, né? Tá um percentual menor agora. Tudo bem, mas continua aumentando. Esse é o problema que leva as pessoas a perceberem, primeiro, que o governo Lula não está dando conta do problema inflacionário e que também está tudo ficando mais caro e tudo tende a ficar mais caro também. Justamente porque estamos considerando aqui, estamos levando em conta uma questão de percentuais, em cima de percentuais anteriores. Então, se subir 1% só, né, entre aspas, agora em abril, os alimentos estão mais caros 1%, então todo mundo vai sentir isso lá na gôndola do supermercado. Os preços não estão caindo, eles continuam subindo. Ah, mas num ritmo menor, beleza. Mas está subindo, né? Tá tudo mais caro, as pessoas estão vendo tudo ficando mais caro no supermercado. Então, não importa para o povo aqui se os patamares estão menores ou maiores. O importante para eles é quanto que está sendo pago lá na frente. De forma consistente e sistemática, preços dos alimentos estão subindo de forma generalizada aí, né? Então, é bem provável aqui que em abril, inclusive, né, os preços continuem subindo aí, cerca de 1,11%, né, por conta de algumas altas, de algumas culturas específicas aqui e tudo mais, né? Então, parece que em maio esse alívio vai começar a ser sentido. Não é uma queda de preços, mas os preços vão subir menos a partir de maio, parece, né? Isso se não tiver um laninha aí castigando também a produção agrícola, é claro, né? É importante
frisar esse cenário aqui também, né? Fora, né, isso aqui sem levar em conta outros tópicos, né, que também foram citados lá na questão da pesquisa do IPEC, que a Miriam Leitão tangencia aqui, por exemplo, a questão dos combustíveis aí, né? Aqui é o combustível de forma geral, especialmente a gasolina, que está com um preço muito defasado, o dólar está lá nos topos, o barril do petróleo também está muito alto, né? E o preço na bomba não foi reajustado ainda, porque o governo está com medo da repercussão que isso pode causar. Mas uma hora vai ter que abrir o bico nisso aí, vai ter que repassar para o consumidor final, aí vai ser aquele Deus nos acuda, que a gente sabe muito bem, né? Então veja a Miriam Leitão mais uma vez fazendo o que ela sabe fazer melhor, que é passar pano para o governo Lula. É claro, tentando explicar aí o inexplicável, né? Na verdade, a gente entende bem por que o povo brasileiro tem essa opinião, que é muito condizente até com a nossa opinião mesmo, né? Você conversa no dia a dia com as pessoas, você vai ver algo semelhante também. Todo mundo está percebendo que os preços estão crescendo, num fenômeno que eu sempre cito aqui. Ok, tem a sazonalidade, tem item aí que subiu 50% e tudo mais, ok. Vai ter um reajuste disso aí, vai ter uma correção natural quando o fenômeno da sazonalidade for reduzido ou for revertido. Ok, mas quando isso acontecer, os preços não vão voltar nos antigos patamares. Tá tudo constantemente ficando mais caro no longo prazo, ainda que com picos de subida e descida, a tendência, né, a reta resultante ali, a curva resultante é sempre para cima, é sempre de subida. E aí o povo brasileiro está bastante certo em perceber isso e a Miriam Leitão está errada ao lidar com os percentuais, aí está se enganando bastante. Não está diminuindo o preço de nada, está tudo subindo de forma constante. Mas e o que você achou dessa história, dessa análise da Miriam Leitão? Colabore com o nosso debate, deixe o seu comentário, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.